Tem que vir aqui. Olá, pessoal. Oi, pessoal. Não entrou ninguém ainda. Eu sou o Vicente. Oi, pessoal. Olá, olá. Olá. Sou o Vicente. Sou o pessoal Vicente. Eu tô bugando. Olá, oi, Camila. Olha ele aí. Oi. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Pocket Live. Toda terça-feira, às 21 horas, eu tô aqui falando sobre jazz. E é uma forma de a gente ter e ativo um grupo de estudos sobre o jazz dance. Pra gente sempre estar juntos aí, trazendo discussões importantes, trazendo matérias importantes do jazz e poder então estar sempre trocando, porque eu acho que ensinar, tá aqui, falar, né, no público é uma troca, né? Vocês também trazem muitas coisas para mim e eu gosto muito, né, de estar fazendo essa dinâmica com vocês. Até porque a minha verdade não é absoluta, né, gente? Acho que ninguém é dono da verdade, mas a gente precisa sim desenvolver, né, os conteúdos e trocar. Então nós estamos aqui hoje para falar de jazz. Gente, queridos, meus amigos que estão sempre me acompanhando, o Vicente está aqui hoje do meu lado, veio dar um oi pro pessoal, né? E hoje vai ser uma Pocket Live bem bacana, porque eu vim falar hoje aqui sobre os dois cursos que atualmente eu tenho ministrado, que é o Jazz for Fun e a terminologia do Jazz Dance. Eu vou explicar um pouquinho da essência de cada um, o que permeia cada um desses cursos. Quem já fez o Jazz for Fun vai ser bacana, porque vai conseguir, então, entender, né, qual é a ideia, né, desse conteúdo dentro das aulas. E o de terminologia, vocês também vão acabar, né, entendendo um pouquinho como é que é estruturado esse curso, qual é a importância desse curso para nós, professores do Jazz Dance. Vicente esteve aqui, já deu oi para todo mundo. Então, hoje eu vou falar sobre Jazz for Fun e terminologia. Vou falar um pouquinho de cada um, vou falar como é que eu estruturei, o porquê, né, que o Jazz for Fun, ele acontece dessa forma. E vou falar também um pouco da terminologia, que neste domingo nós teremos um webinário gratuito, onde eu vou falar todos os termos que estão no meu curso de terminologia. Então, vocês que têm vontade de fazer esse curso, inscrevam-se lá no link da bio, que este domingo, então, a gente vai fazer então esse apanhado da terminologia. Eu vou falar um pouquinho como é que funciona o curso, para vocês entenderem e também conseguirem organizar aí as ideias para poder, então, acessar e ter esse curso com vocês. Bom, então eu queria falar um pouquinho hoje sobre o Jazz for Fun, que as pessoas às vezes me perguntam, me questionam e às vezes elas se confundem o que é o Jazz for Fun, o que é a terminologia. O Jazz for Fun, ele surgiu há muitos anos atrás com a minha necessidade de ter uma forma, uma ferramenta que me ajudasse, me auxiliasse no ensino da modalidade jazz para crianças e adolescentes. A gente sabe que o jazz é uma modalidade adulta, né? E que ao longo passar dos anos ela foi conquistando as crianças, né? A TV, a internet fez com que as crianças se aproximassem muito da dança jazz. Então, o que aconteceu é que a dança jazz foi absorvida por esses alunos, né? Por essa faixa etária, e a gente teve que fazer então organizações nas estruturas de aula para poder ensinar uma modalidade que é adulta, né? O jazz, ele foi criado dentro dos guetos, dentro dos bares, né? Então ele tinha já desde a sua criação aquela sensualidade, e que para as crianças a gente tinha que fazer uma adaptação dessa modalidade. E o Jazz for Fun, ele veio com esse intuito de organizar as aulas de uma forma correta. Porque antigamente o que acontecia? A criança quer fazer jazz, não, vamos fazer uma dancinha então. E o jazz é muito mais do que dancinha, gente. O jazz não é só... Ele é uma técnica. E é uma técnica que, apesar de
se alimentar de diversas outras técnicas, ele tem sim o seu conteúdo específico, né? A sua base técnica, e ele também tem uma progressão de ensino, né? Então a gente se baseia muito na técnica clássica, e a técnica clássica tem essa progressão muito bem estruturada, né? Em várias metodologias. Então o jazz, ele não tem isso tão organizado como tem no balé. Então o Jazz for Fun, ele veio com essa ideia de a gente poder organizar os conteúdos de uma forma em que o aluno tivesse essa progressão de aprendizado. E quando eu falo progressão, para mim é uma palavra muito importante, que é aonde a gente tem a parte mais importante de desenvolvimento da coordenação motora, que no jazz ela é essencial. Então, se eu fosse definir palavras que descrevem o que é a metodologia Jazz for Fun, é a progressão em cima da técnica do jazz dance e da técnica clássica com ludicidade. Então, tudo isso, esse tripé, ele faz com que o Jazz for Fun tenha a modalidade jazz toda na progressão, toda seriada. Então eu proponho, dentro dessa ferramenta, que eu sempre falo que é uma ferramenta de ajuda do professor, e ela pode ser aplicada de diversas formas, vai depender muito do quê? Do grupo que vocês vão ter com vocês, e vai depender também da forma como vocês visualizam, né, o jazz dance, porque o jazz dance, ele tem essa liberdade de o professor poder inserir a sua forma de ver o movimento, né? O improviso, ele tá muito forte também dentro do jazz, então a gente não pode deixar de lado o improviso, mas a técnica, ela precisa estar lá. E para a criança a gente ainda tem um outro tripé, que é a ludicidade, né? E isso tudo faz então com que a gente consiga estruturar uma aula mais organizada e mais, como é que eu vou dizer, com um direcionamento ao aprendizado, que é isso que a gente quer, né? Então, quando eu comecei, assim, a escrever o Jazz for Fun, e foram muitos anos de estudo, muitos anos de aplicação da técnica, né? Muitas coisas, assim, de acerto e erro. E o que define, assim, essa ferramenta, além da progressão, além da ludicidade, além da técnica do jazz, é também a gente enxergar o aluno como um indivíduo dentro da sala de aula, que vai ser sempre diferente do outro. Então nós vamos ter pessoas muito diferentes, nós vamos ter corpos diferentes, e de que forma que a gente pode abranger todos eles dentro do ensino do jazz. Então a gente precisa muito pensar que, antes de tudo, nós temos que focalizar nos objetivos. Dentro da metodologia, eu dividi duas partes muito bem para mim claras, que é a parte infantil, que vai até os 10 anos, dos 6 aos 10, e a parte mais juvenil, né, que eu chamo de infanto juvenil, porque eu gosto muito dessa palavra, que o infanto, ele é uma transição para o juvenil, né? É quando ali os alunos estão entrando na adolescência, então muda muita coisa. O indivíduo dentro da sala de aula, ele traz coisas diferentes, né? Ele traz outras problemáticas, que é o descobrimento do seu corpo, que é o descobrimento, né, das relações. Isso tudo vai influenciar, sim, na aula também. Assim bem como com as crianças, né? As crianças, elas têm todo aquele universo infantil que a gente não pode deixar de lado e que precisa entrar dentro da sala de aula de uma forma lúdica, né? Que a gente não deixe o aluno escapar dessa fase que é tão importante, né, a gente manter as crianças nesse universo infantil, mas com consciência da técnica que o jazz propõe, né? Então, quando eu falo nos objetivos, que para mim são bem específicos, assim, as crianças, dentro da técnica do jazz, a primeira coisa mais importante que a gente precisa pensar é coordenação. Coordenação, ludicidade, técnica. A técnica, ela entra onde? Eu sempre falo isso nos meus cursos, ela entra nos saltos. Por quê? Porque os saltos sempre são, é uma técnica, eles sempre serão mais fáceis de absorver pelas crianças, né? É uma técnica muito mais próxima do universo infantil, né? Qual é a criança que não pula corda? Qual é a criança que não brinca de pular, né? Então, desde pequenininha as crianças já saem pulando de cima da cama, né? Então é uma coisa muito próxima do universo deles. Então os saltos,
é a técnica do jazz que a gente vai primeiro introduzir a eles. Depois, com o passar do tempo, é que a gente vai introduzindo as outras técnicas. Os giros, que é uma técnica super difícil, né? Porque a gente precisa diversas organizações no corpo, a gente precisa ter já o eixo bem colocado, a gente precisa ter posicionamento do passé, precisa ter posicionamento de postura, o core com força, a gente precisa ter o trabalho de cabeça. Então o giro, ele já requer vários elementos que com o tempo a criança vai sim absorvendo. E por fim, né, lá já os maiores, a gente entra então com todo o swing, com todos os elementos mais sincopados, com todas as movimentações mais ondulosas, que são bem mais difíceis de aprender do que as movimentações mais retas, né, mais angulosas, no sentido de que a criança, então, quando ela começa a entrar dentro da técnica, ela sempre vai começar primeiro pelo jazz mais tradicional, o jazz técnico, né, que são os contratempos, que são as caminhadas, que é toda essa terminologia, que daí a gente entra nesse outro curso, né, que ele é uma consequência do Jazz for Fun, na verdade, e foi um curso que surgiu agora durante a pandemia, por consequência de as pessoas estudarem o Jazz for Fun, conhecer então alguns termos dentro do Jazz for Fun e me pedirem, Carol, vamos fazer um curso onde só fala, né, a nomenclatura e demonstra a movimentação, para a gente poder ter todo esse repertório então pronto. E dentro do Jazz for Fun, além dos objetivos, que para mim são bem claros, como eu falei para vocês, a gente tem ali as crianças até 10 anos e os jovens a partir dos 11 até os 14 anos, que eu acredito, pelo menos, que até ali os 14, a criança vai estar pronta, né, com a técnica já inserida dentro do corpo, para assim poder desenvolver outros elementos que são importantes no jazz, que são os estilos, que são os elementos de outras técnicas que a gente vai trazer para dentro da sala de aula, dependendo do estilo que o professor vai trabalhar, né? Se o professor gosta de trabalhar mais um jazz contemporâneo, ele vai ter que trazer essa técnica mais contemporânea para dentro da sala de aula. Se ele trabalha mais o jazz musical, ele vai ter que trazer os repertórios musicais. Então, até os 13 anos, eu ainda acredito que a criança precisa ter, então, esse entendimento da técnica básica, né, progressivo, para que então chegar lá nessa faixa etária aí dos 13, 14 anos, poder estar com o corpo já com a técnica inserida para entrar dentro dos estilos. Então, dentro do Jazz for Fun, eu faço toda essa organização, né? Então a gente fala sobre os objetivos, né, dessas duas faixas etárias bem distintas. A gente fala também sobre estrutura de aula, que é muito importante a gente entender que quando a gente trabalha com crianças, a estrutura é de uma forma, quando a gente trabalha com os jovens, a estrutura é diferente, porque as crianças, como eu falei antes, dentro da estrutura da aula, o importante é o trabalho da coordenação, é o trabalho do conhecimento, da movimentação pura. Quando eu falo pura, é chegar lá na diagonal e, bom, hoje nós vamos trabalhar só saltos e trabalhar só com saltos. Hoje nós vamos trabalhar só com as caminhadas e trabalhar só com as caminhadas. As combinações, elas precisam vir de forma progressiva também. Aos pouquinhos a gente vai combinando, então combina a caminhada com um salto, combina a caminhada, né, com um kick, combina uma caminhada então com um salto, com um giro. Então isso tudo é uma coisa também progressiva. Então a gente precisa organizar e ter isso em mente, que as estruturas de aula vão ser diferentes, né? As crianças têm muito foco na coordenação. Os maiores, o foco é diferente. O foco é no alongamento, né? Que é a hora de a gente trabalhar a abertura, a flexibilidade no aluno e também as combinações técnicas. E uma coisa muito importante que a criança também precisa desenvolver dentro desses dois objetivos bem diferentes e dentro dessa estrutura infantil é o espaço, o uso do espaço. A gente bem sabe que o balé clássico, nós utilizamos muito o quê? A frente, né? O balé clássico, ele já foi criado dessa forma, né? A gente não podia virar de costas para o rei. Então, o balé clássico, ele tem toda essa movimentação mais frontal. A dança jazz, ela absorve 360 graus, né? Então, a gente, além dos 360 graus, a gente trabalha muito o quê? O chão. Então, isso precisa ser inserido desde lá do início. Então, as crianças progressivamente precisam aprender
a trabalhar de frente para o espelho, de lado, de costas para o espelho, toda a mesma movimentação que ela está trabalhando ali de frente. É claro que isso é numa progressão, né, gente? A gente começa trabalhando muito a lateralidade e aos pouquinhos a gente vai, então, invertendo, né? E trazendo essa questão espacial, que é super importante, primeiro, porque vai ajudar também nas sequências quando nós formos levar isso ao palco. Então, o espaço e a coordenação são coisas muito, muito importantes para serem trabalhadas nesse primeiro momento com as crianças. A partir ali do jazz mais infanto, do juvenil, isso não se torna a coisa mais importante para levar para dentro da sala de aula, mas sim o quê? As combinações. E quando eu falo as combinações, é a gente combinar mesmo os exercícios de isolations, de saltos, de giros, todos eles não só nas diagonais, mas também nas sequências, e trazer diferentes estilos, diferentes sequências, né? Não só dos estilos, mas sim musicais também, com batidas bem diversas, para os jovens terem esse contato mais amplo da técnica do jazz. Além, então, dos objetivos da estrutura que o Jazz for Fun, né, propõe, a gente também tem os conteúdos, que são coisas muito importantes de a gente pensar. No jazz a gente nunca pensou assim, não, mas que conteúdo que eu utilizo para cada faixa etária. Mas a gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender que cada faixa etária tem objetivos, tem estruturas diferentes de aula e, consequentemente, vai ter o quê? Vai ter conteúdos progressivos, né? Então, eu sempre falo nos cursos de Jazz for Fun que os conteúdos, eles vão sendo acrescidos. Então, a criança, ela começa com pouco repertório motor e ela vai acrescendo a cada ano mais movimentações, até chegar lá aos 13, 14 anos, ela já vai ter visto quase tudo. Já vai ter visto quase tudo de salto, já vai ter visto quase tudo de giro, já vai ter visto quase tudo de ondulações, ela já vai ter trabalhado a flexibilidade dela. Então, isso tudo Jazz for Fun propõe dessa forma, então, bem seriada, né, e bem dividida com essa progressão. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar nisso de uma forma mais organizada, para não virar essa coisa assim que, bom, esse ano elas aprenderam essa dança, ano que vem acrescentou lá um movimento diferente à dança e sempre em cima das sequências. Jazz não é só coreografia, gente, eu sempre falo isso. A coreografia é uma parte importante da aula de jazz. Isso faz parte da nossa estrutura, né, da aula, de a gente trabalhar sequências e coreografias, mas o jazz não é só isso, ele tem toda uma preparação. E se a gente estiver bem organizada, se a gente estiver com tudo isso já programado, né, planejado, vai facilitar muito o quê para nós? O aprendizado da movimentação do nosso aluno, vai facilitar também na hora que a gente for levar isso a palco, na hora que a gente for levar isso para dentro das sequências. Então, por isso que eu acho muito importante a gente pensar os conteúdos por faixa etária. E às vezes as pessoas até me perguntam, bom, Carol, mas eu não consigo dividir uma turma de 6 anos, uma turma de 7 anos, uma turma de 8 anos, uma turma de 9 anos. Bom, tem algumas faixas etárias que podem trabalhar juntos, né? Então, se a gente não pode dividir ano por ano, eu faço essa proposição também de juntar, então, 6, 7 anos juntos, 8, 9 anos juntos, 10, 11 anos, 12, 13 anos juntos. Essa seria a proporção. Mas nunca, gente, a gente consegue trabalhar crianças de 7 anos com crianças de 10 anos numa mesma aula. Porque o que vai acontecer? As crianças de 7 anos vão achar a aula difícil, as crianças de 10 anos vão achar a aula fácil, e as únicas que vão se beneficiar vão ser as crianças que estão ali no meio, que são as de 8 anos. Então, a gente precisa, sim, pensar na divisão, né, das idades, e não só das idades, mas sim também do conteúdo, e porque cada faixa etária também, né, gente, tem suas características, né? Uma menina de 10 anos ali, que já tem outras ideias, dançar com crianças de 7 que estão recém aprendendo a ler, a escrever, são universos muito diferentes. Então, isso tudo a gente precisa pensar na hora da organização das nossas turmas. Então, o Jazz for Fun, ele propõe tudo isso, né? Ele propõe as estruturas, os objetivos, os conteúdos de uma forma seriada. Então, a metodologia, como eu falo, é uma ferramenta de utilização do professor.
esse ano não vai ter mais curso de Jazz for Fun, mas ano que vem a gente já está planejando este curso. Provavelmente ele vai entrar numa plataforma online para as pessoas poderem acessar o ano inteiro. Porque eu entendo que é um curso com muito conteúdo e que eu ministro atualmente em 8 horas e as pessoas sempre refazem o curso. Eu tenho, assim, um grande número de pessoas que refazem o Jazz for Fun pela necessidade de entender, né, toda essa dinâmica que ele propõe e de toda forma como eu posso explorar os conteúdos. Porque também não adianta a gente conhecer os conteúdos. Ah, eu sei o que é um snake. Não, mas eu sei o que é um kickball change. Mas o mais importante é saber aonde inserir, como inserir, de que forma, com que outro movimento ele pode estar agregado e também que faixa etária é interessante eu inserir essa movimentação. Por que que eu vou colocar o kickball change com deslocamento a partir dos 9 anos? Porque antes disso, as crianças precisam aprender essa movimentação no lugar e aí depois a gente leva a movimentação para o deslocamento. Isso tudo é uma progressão, né? Então, geralmente no jazz é assim que funciona. A gente trabalha a movimentação no local e depois a gente leva para o deslocamento. Porque toda vez que eu desloco uma movimentação, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que ela fique mais difícil, né? Toda vez que eu insiro movimentação de braços, eu também vou fazer com que a movimentação fique mais difícil. Então, isso tudo são progressões que dentro do Jazz for Fun a gente propõe. E é um curso que eu já tô há muitos anos trabalhando com ele, desde 2016. Para quem acha que a pandemia, os Jazz for Fun surgiu na pandemia, não, ele já tá há muitos anos. E foram mais de 15 anos pra gente poder chegar até aqui, chegar em toda essa estruturação. E eu posso dizer que eu já ajudei muitos professores que estão iniciando na carreira, professores que são do ballet clássico e querem começar com o jazz. O Jazz for Fun ajuda muito. E quem já fez sabe a comprovação dele, como ele é eficaz na questão do ensino do jazz para crianças e adolescentes. Bom, o outro curso que eu queria muito falar para vocês hoje é o de terminologia do Jazz Dance. Eu tô olhando ali pro relógio porque hoje a nossa Pocket Live é uma live curtinha. Lembra que eu falei? É 30 minutos todas as terças-feiras às 21 horas. O curso de terminologia, ele surgiu agora na pandemia, consequência do Jazz for Fun. Porque o Jazz for Fun ele já trazia consigo uma bagagem de nomenclaturas que as pessoas não desconheciam, e não por falta de não saber a movimentação, mas por não vincular a movimentação à nomenclatura que ela se refere, né? Isso se dá muito porque nós do jazz temos as nomenclaturas americanas, né, inglesas. Então, quem não tem uma proximidade da língua inglesa já tem essa dificuldade. Então, o que eu fiz? Eu, em cima desses anos de estudos, né, em cima de estudo das técnicas de Gus Giordano, de Luigi, de Matt Mattox, que são técnicas onde tem as suas nomenclaturas específicas, e não só essas técnicas, mas técnicas de dança moderna, como Orton, como Martha Graham, e trouxe vários termos dessas técnicas, termos que eu achava mais usáveis, termos que eram mais utilizados dentro da sala de aula, e trouxe para um curso chamado Terminologias do Jazz Dance. Então, nesse curso, o que eu proponho? Assim, a coisa mais importante dele é saber o nome da movimentação, a forma como é feita a movimentação, a forma como a gente pode ensinar a movimentação, para que faixa etária eu utilizo esse tipo de movimentação e aonde e como eu posso usar esse tipo de movimentação. Então, é esse o perfil do curso de terminologia. Então, eu vou falar mais ou menos dentro ali da estrutura do curso. Eu já até me perdi, porque antes era 65 termos, agora nós já estamos quase com 70 termos, né? Nós estamos com 68 termos já catalogados dentro do curso de terminologia. Então, este curso é diferente do Jazz for Fun, porque o Jazz for Fun, ele é um curso ainda presencial e curso online, que eu dou através do Zoom. O curso de terminologia, ele é um curso numa plataforma online, dentro do Hotmart. Então, neste domingo, eu vou ter um webinário onde eu vou explicar como eu fiz esse curso, o que eu abordo nesse curso, quais são os termos que eu vou
mostrar para vocês nesse curso, e é um curso que todo professor de jazz deveria fazer, para pelo menos vocês terem um conhecimento de que o jazz ele é muito mais do que abre, abre, fecha, fecha, pisa, pisa, passo, volta. Ele tem uma nomenclatura específica para alguns movimentos básicos, como o step touch, que o step touch é um passo, pisa, passo, abre, passo, pisa, passo, abre. Então, assim, essa reunião de termos foi feita através de estudo de muitos anos de aula, muitos anos de pesquisa. Eu tive a experiência de ir para fora, morar nos Estados Unidos, trazer isso comigo. E dentro do Jazz for Fun eu já estava trabalhando as terminologias. Só o que aconteceu foi que eu consegui agora reunir num curso específico. Então quem puder juntar o curso de terminologia com o Jazz for Fun vai ser essencial para o entendimento dos termos que compõem a técnica e quais são os termos que não fazem parte da técnica, mas sim termos do improviso que também fazem parte da nossa aula, porque dentro da aula de jazz nós vamos ter os termos técnicos e vamos ter os termos de improviso, os termos que cada um vai criar, que cada pessoa vai trazer de dentro da sua bagagem corporal, do que vocês estudaram, quem foram os mestres de vocês, o que os mestres de vocês ensinaram para vocês, né? Então eu acho que isso é uma coisa interessante de a gente também pensar um pouco nas nossas referências, né? Nos nossos mestres, porque a gente sempre carrega um pouquinho dos nossos mestres. Mas a gente precisa entender, então, que dentro da aula de jazz nós vamos ter os termos técnicos e nós vamos ter os termos, né, do improviso, que são termos que a gente vai criar, né? Às vezes a gente cria lá um nome, fiz um movimento catavento, fiz um movimento da ondinha, que são movimentos que nós criamos da nossa criatividade, né? Que vem da criatividade de cada professor e também dependendo de cada estilo que o professor se dedicar, que daí ele vai ter alguns termos mais técnicos. Bom, gente, nossa live já tá terminando. Foi uma live super bacana, assim, que eu falei do Jazz for Fun. Quem tá entrando agora depois vai ficar salva lá dentro do meu perfil, né, do Jazz for Fun. Eu falei um pouquinho do curso, tudo que ele abrange. Falei um pouquinho, né, dos termos que eu vou falar no webinário no domingo. Quem não se inscreveu, aproveita e se inscreve, é gratuito. Eu vou explicar cada nome, porque são 68 termos, né? Então nem numa live aqui eu ia conseguir falar. Então lá no domingo eu vou falar sobre cada termo, as classificações, os termos basics, os termos other techniques, os jumps, os turns, os ondulations, né? E os falls and legs. Todos esses termos que fazem parte das nossas aulas de jazz. Gente, queria agradecer muito, então, de vocês estarem aqui hoje comigo. Semana que vem eu vai ter uma live especial com o professor Djalma, lá de Belo Horizonte. Nós vamos estar falando sobre concepção coreográfica, construção de coreografias. E também na terça que vem vai ter uma outra Pocket Live de 30 minutos, toda terça-feira às 9 horas, boto o reloginho lá, porque eu sempre vou estar falando alguma coisa sobre o jazz, seja aula, seja sobre as barreiras que cada professor enfrenta. Mandem pra mim, por favor, gente, mandem ideias, coisas que vocês queiram que eu fale aqui, que vai ser muito legal poder responder pra vocês e poder fazer essa troca, então, toda terça-feira. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom resto de semana e nos vemos no domingo, hein? Depois das eleições, às 5 horas da tarde, o webinário, se inscrevam lá porque é fechado, hein? Vai ser dentro do Zoom. Beijo e até a próxima, gente!